O ano era 1995 e nessa época eu tinha apenas 16 anos de idade. Eu morava na cidade mineira de Janaúba, no norte de Minas. Os fatos que eu vou relatar a seguir aconteceram durante as férias escolares, quando eu fui visitar o meu avô, que morava na roça, uma fazenda na verdade, que ficava a alguns quilômetros da cidade. Era fim de ano e meu avô estava sozinho na fazenda, pois a minha avó estava na cidade fazendo um tratamento médico e ela ia ficar lá umas semanas. Aí eu aproveitei que, além de gostar muito das aventuras na roça, ainda por cima eu ia fazer companhia para o meu avô. Quando eu cheguei na fazenda, o velho ficou muito alegre e já tratou logo foi de colocar uma água para esquentar e preparar aquele café forte acompanhado com pão de queijo. A vida naquele lugar era muito boa, pois lá eu tinha vários colegas da mesma idade que moravam nas fazendas vizinhas e a gente passava o dia todo tomando banho nas lagoas, pescando, assando carne na beira d'água e indo nas festas tradicionais das comunidades próximas. Tudo estava ocorrendo perfeitamente bem, até que um dia, no final da tarde, eu avistei um homem muito sujo e muito estranho, andando de cabeça baixa em direção da mata da reserva da fazenda. E depois de cerca de 3 dias, eu estava vindo de um jogo de futebol, de campo de terra, quando vi aquele homem esquisito me observando de dentro do mato. Aí quando ele viu que eu notei a sua presença, ele correu e sumiu mato adentro. Aquele tampo de mato que o homem estava ficava a cerca de 1 quilômetro da casa do meu avô. Falei com o velho sobre essas 2 vezes que eu vi aquele sujeito por perto das suas terras, e ele disse que deveria ser algum vizinho procurando algum animal perdido e que depois iria arrumar uns 2 cachorros grandes para ajudar a olhar as suas terras, pois seu cachorro tinha morrido de velho no terreiro de casa há uns meses. O tempo passou e eu esqueci do assunto. Os dias continuaram passando e em uma determinada noite, meu avô disse que ia sair para caçar em um local não muito longe da casa. Eu pedi para ir junto, mas ele disse que gostava de caçar sozinho, desde moleque, assim como seu pai e seu avô também faziam. Meu avô era daqueles velhos rústicos, de muita coragem e valentia, apesar do seu bom coração. Quando ele colocava alguma ideia na cabeça, ninguém conseguia tirar, então eu não insisti. Ele disse que eu ia ficar sozinho na casa e que não era para eu ficar com medo, igual uma mocinha. A seguir, ele deu uma de suas gargalhadas características. Enquanto isso, ele arrumava sua tralha de caça. Quando ele já ia saindo com a sua espingarda, eram aproximadamente 6:30 da tarde, e ele disse que a janta tinha acabado de ficar pronta e que era para deixar a luz da frente da casa acesa. Disse também para eu trancar a casa quando escurecesse. Fiquei por ali na casa, tomei um banho e só fui jantar lá pelas 10 da noite. Eu não gostava de jantar muito cedo. Na sequência, liguei a TV e fiquei na sala assistindo um filme de ação da época. Como estava fazendo muito calor, eu tranquei a casa, mas deixei a janela próxima a mim aberta para correr um ar na casa. Quando o filme acabou, eu continuei assistindo em outro canal, mas logo o sono veio e eu acabei dormindo no sofá com a TV ligada. Acho que dormi por cerca de 1 hora, mas de repente o meu sono foi interrompido por uma brisa fria que entrava pela janela, mas principalmente por um barulho de vários animais gritando. As galinhas, gansos e porcos faziam um imenso alvoroço e gritavam desesperadamente.
Os barulhos vinham de cerca de 200 metros do fundo da casa, porque era lá que ficava o galinheiro e o chiqueiro. Como eu não sabia o que estava assustando os animais, e também por eu ser da cidade e não ser tão corajoso quanto meu avô, eu nem cogitei a possibilidade de ir lá fora ver o que estava acontecendo. Nessa hora, eu desliguei a TV e cuidadosamente fechei e tranquei o cadeado da janela. Os barulhos dos bichos gritando se intensificaram, principalmente o grito dos porcos, e nessa hora o meu medo já estava bem grande. Depois de uns minutos, eu comecei a escutar passos pesados rodeando a casa. Nessa hora, o meu coração batia muito alto e eu já suava frio. Eu torcia para que os passos fossem do meu avô, que estivesse chegando. Como eu não era bobo, não quis perguntar nada para quem estava lá fora. Se fosse realmente o meu avô, ele iria pedir para eu destrancar a porta. De repente, o que estava lá fora começou a mexer na maçaneta da porta, mas ficou claro que poderia não ser o meu avô, porque o indivíduo girava a maçaneta, mas não falava nada. Nessa hora, eu entrei em desespero e saí pisando leve e fui até a cozinha. Olhei em cima do armário e peguei um enorme facão, daqueles facões de cortar cana, aqueles da folha larga. A seguir, mesmo eu estando tremendo as pernas de tanto medo, eu voltei para a sala para tentar ver quem é que estava tentando invadir a casa. Quando eu cheguei na sala, eu comecei a sentir um repugnante cheiro de lama de porco, misturado com um cheiro de cachorro molhado, que eu não tinha sentido antes. Aí, eu fiquei sem saber de onde vinha aquele cheiro tão forte que chegava a causar ânsia. Nessa hora, a maçaneta já não se mexia e tudo estava em silêncio. E foi aí que eu decidi tentar ver se o que estava lá fora já tinha ido embora. Eu olhei por um pequeno buraco na parte de baixo da janela e o que eu vi me paralisou de terror. A uns 10 metros na frente da casa, havia um gigantesco cão negro em pé, apoiado em 2 pernas, igual um ser humano. Aquela besta não tinha menos que 2 metros de altura. Sua cara lembrava vagamente o rosto de uma pessoa, e seus olhos pareciam ter um brilho próprio. A feição daquela fera era maligna e ameaçadora, além da imaginação. As garras e dentes daquilo eram assustadores. Devido às características do bicho, imediatamente comecei a lembrar dos filmes de terror e dos relatos, e infelizmente concluí que aquilo era um lobisomem. Um maldito lobisomem. De repente, aquele monstro começou a cheirar o ar, deu um rosnado feroz e fez uma cara de muito ódio e começou a andar lentamente em direção da casa. E foi aí que eu silenciosamente fui para o meu quarto e me tranquei lá dentro. Não se passou nem um minuto e uma imensa pancada na porta da sala foi ouvida. A pancada foi tão absurda que estremeceu a casa toda. Pelo jeito, a porta só não veio ao chão na hora com aquela pancada, por ela ser de uma madeira muito forte. A seguir, as pancadas continuaram. No desespero, eu pensava em sair correndo na escuridão, mas aquela ideia me pareceu ser muito estúpida, pois agindo assim, eu seria presa fácil. Pensei também em procurar alguma árvore para subir, mas como as terras da fazenda eram quase todas de pasto, obviamente só tinha capim por perto. As árvores mais altas ficavam na reserva, que era relativamente longe, e foi aí
que eu tive a ideia de subir na laje para tentar escapar daquela terrível besta. Enquanto isso, a criatura bestial se jogava e dava pancadas arrasadoras contra a porta. Nessa hora ficou evidente que era só questão de tempo até aquele ser bestial invadir a casa e me matar. A seguir, mesmo aterrorizado, mas com o instinto de sobrevivência ligado, silenciosamente, eu abri a janela do quarto em que eu estava, que no caso ficava nos fundos da casa, e pulei para fora. Nesse meio tempo, os barulhos da fera tentando arrombar a porta cessaram, e tudo ficou no mais absoluto silêncio. Aquele assustador e incômodo silêncio repentino era ainda mais aterrorizante do que os próprios barulhos de antes. O suspense naquela hora era enlouquecedor. A seguir, eu fechei e deixei a janela encostada, para não dar pistas de onde e para onde eu fugi. Na mesma hora, subi para a laje, através de uma escada de madeira que ficava escorada na parede. E foi nessa hora que um grande barulho revelou que a porta da sala foi ao chão. Agora pensem no susto que tomei. Nessa hora, eu já em cima da laje, puxei a escada para cima, para a criatura não notar para onde eu tinha ido. A laje que eu estava ficava a cerca de 3 metros do chão, mas mesmo assim, aquele ser talvez pudesse subir lá, caso me encontrasse. Nessa hora, eu com aquele imenso facão nas mãos, permanecia encolhido próximo da caixa d'água. Fiquei ali aproximadamente uns 10 minutos e não se ouvia mais nada. E foi então que de repente houve outra pancada muito forte dentro da casa e outra porta caiu. Era a porta do quarto que eu estava há minutos antes. Eu sabia disso porque a porta do quarto do meu avô já estava aberta. Na sequência, aquele animal deu um uivo tão alto que chegou a doer meus ouvidos. E a seguir, pelos barulhos dos passos, eu notei que a fera saiu da casa pela porta da frente. Entretanto, pareceu que o monstro ainda estava por ali, pois seus passos pesados pararam na frente da casa. Era terrível a sensação de não saber onde aquele ser sinistro estava. Era uma verdadeira agonia, uma tortura psicológica. Inesperadamente, um enorme estrondo foi ouvido, e era em cima da laje, logo acima da sala. Quando eu olhei, só vi o vulto escuro daquele ser bestial que vinha andando lentamente na minha direção, bem na beira da laje. Nessa hora, eu sabia que mesmo com aquele facão, eu não tinha muitas chances contra um lobisomem tão forte e tão imponente. Mesmo assim, eu me levantei e segurei o facão firmemente na mão. Naquele momento, eu pensei que tinha chegado a minha hora, mas eu ia morrer lutando. E foi nessa hora que 2 estampidos de tiro cortou o silêncio da noite. Os tiros acertaram a criatura em cheio, e como ela estava na borda da laje, aquilo caiu pesadamente lá embaixo, no chão. A seguir, aquilo saiu sangrando, uivando e gritando de dor. E foi nesse momento que ouvi a voz desesperada do meu avô chamando por mim. Na hora, eu respirei aliviado e respondi que eu estava bem. E logo em seguida, desci da casa e abracei o meu avô. Na sequência, entramos na casa e observamos que apenas as 2 portas estavam destruídas. No mais, a fera não destruiu mais nada. Meu avô não parava de se culpar por me deixar sozinho à noite na casa,
Mas eu disse a ele que não era a sua culpa, pois até então aquele lugar era demasiadamente tranquilo. O velho disse que ouviu o grito dos porcos e pensou que uma onça parda estivesse atacando os animais. E aí ele veio rápido para casa. Ele disse que já estava perto de casa quando ouviu o uivo, e aí concluiu que o bicho que assustou os animais há pouco era muito pior do que uma simples onça. E na hora ele temeu pela minha vida. Quando eu me acalmei um pouco, perguntei para o meu avô como que o bicho tinha conseguido mexer na maçaneta com aquelas mãos deformadas e com garras gigantes. E meu avô disse que provavelmente nessa hora o bicho ainda não estava totalmente transformado. Passamos o resto da noite sem dormir e meu avô não desgrudava da sua inseparável espingarda. No dia seguinte, meu avô foi até a cidade e comprou portas e janelas ainda mais fortes e mandou colocar grades em tudo. Eu ainda passei mais uns dias ali com meu avô até a minha avó retornar da cidade, pois a casa estava bem protegida e o velho estava muito bem armado. Meu avô ainda morou na fazenda por muitos anos até falecer, e eu sempre dizia para ele tomar cuidado, pois lobisomens têm a fama de serem bastante vingativos, mas o velho dizia que não arredava os pés das suas terras e que não ia morar na cidade. E ele também falava que se a fera voltasse, o que era dela estava guardado. Depois desse dia, nunca mais vi aquele estranho homem que eu havia visto rondando as terras do meu avô, e também nenhum corpo nunca apareceu. Até hoje, eu acho que aquele estranho era a fera, mas na realidade, não dá para saber. Boa noite.